Neste vídeo eu vou mostrar como realizar a validação de dados com o Laravel. É muito importante garantir que os dados recebidos na aplicação são realmente confiáveis. Então a validação é uma etapa muito importante para qualquer aplicação. E para este vídeo eu vou implementar uma camada de validação de dados em uma API Laravel. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programa de Soluções. Eu trouxe aqui duas imagens somente para exemplificar a implementação que eu vou fazer. Então basicamente numa API do Laravel a gente tem isso daqui. A gente tem uma rota de entrada para as informações e aqui a gente tem o controller que vai receber essas informações. Uma das possibilidades é realizar a validação desses dados diretamente aqui dentro do controller. Porém, a forma que eu vou implementar, eu vou utilizar uma camada para fazer a validação dessas informações. Então, o dado vai passar primeiro aqui pela rota, ele vai bater numa camada de validação. Se esses dados não forem válidos, ele já volta para a rota antes mesmo desses dados baterem aqui no controller. Somente caso os dados sejam válidos, que aí sim o fluxo da requisição é continuado, beleza? Eu já tenho aqui um projeto onde basicamente eu tenho um módulo de artigos. Eu tenho aqui uma migration, que tem aqui a criação de uma tabela de artigos, com título, descrição, um campo inteiro, quantidade de artigo relacionado, e também um campo timestamp aqui, que seria a data de agendamento desse artigo. Tenho também uma model, que só tem o fillable aqui desses campos. Tenho aqui a API, que tem a rota de artigos, então para poder realizar o cadastro de artigos. E aqui eu tenho um controller que realizaria esse cadastro, beleza? Que por enquanto ainda não estou validando nada, eu só pego aqui todas as informações que eu recebo e salvo aqui no banco. Para realizar esses testes eu vou utilizar aqui o Postman. Então aqui eu tenho a rota, então é localhost API articles. Eu tenho aqui o body da request, que eu marquei aqui na opção how e coloquei o JSON. E passei todas as informações aqui a serem salvas, então título, descrição, quantidade de arquivos e data de agendamento. E aqui nos headers eu também coloquei o accept com application.json, application/json, e o content type também com application/json. Então aqui a gente vai começar a criar a nossa camada de validação de dados. E para isso a gente vai criar um form request. Para realizar essa criação, aqui no terminal eu vou digitar o comando php artisan make request. E vou colocar o nome article store request. Beleza? No caso aqui eu coloquei store porque eu estou validando o método store. Se fosse update eu colocaria update, beleza? Posso criar esse arquivo aqui. Então, ó, arquivo aqui criado, vou abrir ele. E ele aqui já vai ter algumas informações. Essa primeira é o authorize. Então, aqui é para poder trabalhar realmente com a autorização ali das rotas do Laravel. Então, caso essa rota precise de alguma autenticação ou algum nível de usuário, né, seja um usuário de mim, por exemplo, daria para criar essas regras de validação diretamente aqui no form request. Beleza? Então, antes ali de bater realmente no controller, já daria para ver se esse usuário é autorizado a fazer essa request ou não. No caso, como eu não vou trabalhar com isso, vou poder colocar true, vou deixar ele passar aqui. E aqui nesse método rules eu vou colocar exatamente as regras de validação que eu quero ter sobre aqueles campos que eu vou receber. Então eu vou dar uma olhada aqui na minha migration. Então certo, o primeiro campo que eu quero validar é o campo título. E ele tem que ser uma string de no máximo 100 caracteres. Então eu vou fazer essa validação. Ele é um campo obrigatório também. Então aqui eu vou colocar uma nova chave dentro desse array, a chave title. E para esse título aqui, eu vou passar a validação também em formato de array. Então, eu vou fazer dessa forma, eu vou colocar que ele é required, então é o campo requerido. Ele tem que ser um campo do tipo string, quero que seja exatamente esse tipo. E vou passar mais duas validações. Um mínimo de caracteres, então eu quero que o mínimo seja 3. E também uma quantidade máxima de caracteres que seja 100. Beleza? Então não pode passar de 100, senão não vai salvar lá no nosso banco, beleza? Então aqui essa já é a primeira validação do campo título. Para o campo descrição, eu vou querer somente que ele seja required. Então vou poder colocar dessa forma aqui, required. Para o campo de artigos relacionados, que é esse outro campo aqui, vou até copiar, ele é um campo inteiro, então eu quero garantir que ele seja um número. Então vou colocar quantity article related. E caso eu queira passar várias validações igual aqui no título, tem duas formas de fazer. Tanto aqui por array, ou então dessa outra forma aqui, ó, passando por pipes. Então vou colocar required, vou colocar um pipe,
e eu quero que ele seja um campo do tipo numeric, beleza? Então eu consigo fazer a validação tanto dessa forma quanto dessa aqui. E o último campo, que é o schedule date, eu quero que ele seja required e também o campo do tipo date. Beleza? Então só com isso aqui eu já tenho as validações. Porém, eu tenho que vincular esse arquivo de article store request aqui no meu controller. Então aqui, em vez de eu receber somente a informação dessa forma aqui, recebendo aqui o request dentro do store, eu vou passar exatamente o article store request, porque eu quero que ele faça a validação dessa informação. Então ele vai interceptar essa request e fazer essa validação para mim. E aqui agora, nesse article, em vez de eu receber o request pontual, eu só vou pegar o request.validated. Porque dessa forma eu garanto que eu vou estar recebendo somente os dados validados ali, certo? Então agora eu vou fazer uma nova request aqui no Postman. E pronto, a informação já foi salva aqui perfeitamente. Se eu colocar aqui, por exemplo, o título com menos de 3 caracteres, beleza, ele deu erro aqui, ele mostrou que o título precisa ter pelo menos 3. Se eu não passar algum outro campo aqui, mas passar o título, ó, tá falando que a descrição não pode ser vazia. Vou colocar aqui os outros campos, só para testar, tirar a quantidade de artigos. Beleza, está funcionando também. Se eu passar essa quantidade como string, ela não pode ser. Beleza, ele também fala aqui que precisa ser um número. Então tá tudo validando, tá tudo certinho. Porém, a gente pode melhorar essas mensagens aqui. Elas estão vindo, elas estão todas sendo retornadas no padrão inglês. Porém, a gente consegue personalizar essa mensagem de retorno. Para fazer isso, eu vou voltar aqui no meu form request. Então aqui dentro do store request eu vou criar um novo método aqui, que vai ser o de messages. Eu posso colocar aqui public function messages. Ele vai retornar um array. E aqui eu vou poder colocar um return. E aqui agora, para cada chave aqui, eu vou precisar ter uma nova mensagem, que vai ser a mensagem retornada. Então, por exemplo, para o título que for required, eu vou retornar a mensagem, que o título é obrigatório. Caso o título não receba uma string, eu vou colocar uma mensagem personalizada diferente somente aqui para o string, beleza? Então vai ser mais ou menos assim. Eu vou passar aqui uma nova chave, e ela vai ser o nome dessa primeira chave aqui concatenado com essa segunda. Então tipo, vai ser title.required, beleza? E aqui eu vou retornar uma nova string. O título é obrigatório, certo? Agora eu quero validar se ele realmente é uma string. Vou colocar mais uma nova chave, title.string. Então, title.string. O título precisa ser uma string, certo? Então vamos ver se isso aqui já está funcionando. Vou voltar aqui agora na API. Beleza, vou tirar o título aqui. Então, ó, perfeito. Agora a mensagem que ele já está me mostrando, ó, aqui relacionada ao título, é que o título precisa ser informado, né? Que o título é obrigatório. Se eu voltar aqui o título, mais informar um número para ele, ó, tá dizendo aqui que agora o título precisa ser uma string, beleza? E a mensagem já está em português. E agora eu posso fazer isso para todos os campos aqui. Então, eu vou duplicar aqui para ir um pouco mais rápido. Min, max. Faltou a vírgula aqui na frente. O título precisa ter no mínimo no máximo 100 caracteres. Então beleza, aqui eu fechei a parte de título. Vou copiar aqui da minha cola as outras validações, só para ir um pouquinho mais rápido. Eu gosto de realizar a separação aqui dessa forma. Então, quando eu tenho várias validações relacionadas a um campo,
eu coloco aqui a primeira validação, dou Enter, coloco a segunda, terceira e assim por diante, beleza? Só para ficar mais fácil aqui de bater o olho e já ver, beleza? Então, no caso aqui, eu coloquei uma mensagem para a descrição required, para a quantidade de artigos relacionados required, para numérico, então ele tem que ser um número, e também aqui para o schedule, tanto required quanto date, beleza? Então, eu consegui personalizar todas as mensagens de erro. Se eu voltar aqui na API, por exemplo, ó, vou tirar aqui essa schedule date, deixar aqui como string. Opa. Se eu mandar o send, ó, ele já está até dizendo aqui, ele deu até outros erros na verdade, né? Ó, aqui resolveu. Então, a quantidade de artigos precisa ser um número, a data de agendamento é obrigatória. Se eu resolver aqui, por exemplo, esse, eu vou continuar somente com o erro de baixo, tudo validando. E se eu, por acaso, colocar o schedule date, colocar aqui 2023, 0101, tudo funcionando, artigo criado aqui, tudo certinho, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista com todos os tipos de validação que você pode fazer. Que no caso aqui eu consegui mostrar alguns, porém uma lista bem grande aqui do Laravel, tá? Então são vários erros que você pode realizar esse tratamento direto aqui pelo Laravel e aí eu vou deixar a lista aí já certinho. Nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!